Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a resolver os nossos exercícios do Enem 2018 do assunto probabilidade. O primeiro exercício é do Enem de 2014, um exercício bastante simples, só que requer só uma atenção na análise dele. Ele diz o seguinte: para analisar o desempenho de um método diagnóstico, realizam-se estudos em populações contendo pacientes sadios e doentes. 4 situações distintas podem acontecer nesse contexto. Primeira situação: o paciente tem a doença e o resultado do teste dá positivo. Segunda situação: o paciente tem a doença, porém o resultado do teste dá o quê? Negativo. Terceira situação: o paciente não tem a doença, porém o resultado do teste dá positivo. E por fim, o paciente não tem a doença e o resultado do teste dá o quê? Dá negativo. Tudo bem, pessoal? Então essas são as possibilidades que nós temos a respeito desta doença. Aí ele fala o seguinte: um índice de desempenho para avaliação de um teste diagnóstico é a sensibilidade, ou seja, a confiabilidade de um teste. E ele é definido da seguinte maneira, como sendo a probabilidade de o resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. Tudo bem? E ele fala o seguinte: o quadro refere-se a um teste diagnóstico para a doença A aplicado a uma amostra composta por 200 indivíduos. Aí ele fala o seguinte, resultado do teste positivo, resultado do teste negativo. O que a gente vai fazer? Como que a gente interpreta essa tabela? Essa doença A aqui, ele tem dividido em duas colunas. A coluna em que apareceram presente esta doença e a coluna onde não tiveram a doença, ou seja, que apareceram ausente. Então ele está te dizendo, para os que apareceram presente, ou seja, para os que realmente têm a doença, o teste deu positivo em 95 dos casos e o teste deu negativo em 5 dos casos. Para as pessoas onde realmente não tem a doença, o teste deu positivo em 15 dos casos e o teste deu negativo em 85 dos casos. Ok, pessoal, então vamos para o que o exercício pede. Conforme o quadro do teste proposto, pergunta qual é a sensibilidade. O cara quer a sensibilidade, e a sensibilidade ele já deu como que a gente tem que fazer. É a probabilidade do teste ser positivo se o paciente estiver o quê? Com a doença. Então, o que a gente vai ver? O que é probabilidade? A probabilidade, pessoal, a gente sabe que é o quociente entre os casos favoráveis, ou seja, sobre o meu evento, que é o que eu quero que aconteça, sobre o meu espaço amostral. Então, o que a gente tem? Quem é o meu espaço amostral? O espaço amostral já está aqui, O paciente tem que ter a doença. A doença está presente nessa coluna aqui, E isso daqui, 95 mais 5 dá 100. Então, eu já sei que o meu espaço amostral terá 100 elementos. Beleza. Agora, eu preciso saber o meu evento. O evento é aquilo que eu quero que aconteça. E ele disse que ele quer ver quais são positivos com a doença. E isso aqui me dá 95. Então, eu tenho 95 em 100. Isso aqui em porcentagem já está pronto. 95%. Beleza, pessoal? Olha que exercício simples e a interpretação dele está a partir da tabela. Bom, antes de dizer, antes de ir para o próximo, a alternativa correta é a alternativa E. Olha só, 95%. Beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá para o nosso segundo exemplo, para o nosso segundo exercício, que é do Enem de 2015. Esse aqui também é bastante simples, que ele diz o seguinte: em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual a probabilidade de a senha sorteada ser o número de 1 até 20? Olha só que simples, esse daqui é muito rápido, você consegue fazer ele em menos de 1 minuto na hora da prova do Enem. Então, o que você tem que ver? Lembra lá, o que é probabilidade? É a divisão entre o que eu quero, aqui eu vou escrever diferente, o que eu quero, dividido pelo quê? Por todas as possibilidades. Bom, pessoal, o que eu quero? Eu quero uma bola de 1 até 20. Então, eu tenho o quê? 20 números, 20 possibilidades em relação ao que eu quero. E quais são todas as possibilidades? Todas as possibilidades são quantas? São 100. Então, no fim das contas, você tem 20 sobre 100. Olha só, não teve segredo. A alternativa correta é a alternativa C. Beleza? Vamos para o próximo. Bom, pessoal, vamos aqui para o nosso terceiro exercício, um exercício bastante bacana. Ele já trabalha um pouquinho com aquela ideia de probabilidade condicional. O seguinte:
Um morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar para o trabalho quando chove na região. Caso não chova, a probabilidade de atraso é do quê? É de 25%. Aí ele fala, para um determinado dia, o serviço de meteorologia estima em 30% a probabilidade de ocorrência de chuva nessa região. Pergunta, qual é a chance, qual é a probabilidade de um morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva? Bom, pessoal, esse tipo de exercício a gente precisa entender o que eu quero, né? Eu quero a probabilidade de ele atrasar, porém, ele pode atrasar com chuva ou atrasar sem chuva. Bom, então o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular cada uma dessas probabilidades. Como a gente já sabe, o ou significa o quê? Significa adição. Então, eu vou calcular a probabilidade de ele atrasar quando chove e somar com a probabilidade de ele atrasar quando não chove, ou seja, quando estamos sem chuva. Aí, a meteorologia disse que há 30% de chance do quê? De chover. Então, a probabilidade de chuva é de 30%. Como o total é sempre 100%, então a probabilidade de não chover é de quanto, pessoal? 100% menos 30%, 70%. Beleza, então a gente já está aptos a conseguir resolver o nosso exercício. Uma ideia de você organizar, vamos pensar o seguinte, olha só. Ele pode se atrasar, ok? Ele pode atrasar quando chove, ou quando não chove. Lembre-se, organização. Organização é muito importante na hora de resolver um exercício, principalmente exercício de probabilidade, de análise combinatória, exercícios que exigem bastante atenção. Então, o que a gente tem? Quando chove, a chance de ele se atrasar está lá no enunciado, é de 50%. Então, vamos colocar aqui, ó, 50%. Quando não chove, cai para 25%. Então, 25%. E aí, a meteorologia disse que tem 30% de chover e já tem, então, consequentemente, 70% de não chover. Então, pessoal, qual é a conta que você vai fazer? Ó, atrasar e chover, atrasar e não chover. Então, há uma multiplicação. Então, o que a gente vai fazer? Eu quero 50% de quanto? De 30%. Então, é 50% vezes 30%. Ou 25% vezes quanto? 70%. Ok? É a ideia de uma coisa ocorrer depois da outra, e isso na sequência em termos de multiplicação. Então, aqui, pessoal, o que a gente tem? Eu tenho, lembre-se sim, por que eu estou multiplicando? Eu quero atrasar e chover, atrasar e não chover. E o e para a gente o quê? A gente multiplica. Então, a gente vai fazer 50% vezes 30%, e 25% vezes quanto? 70%. Vem aqui no cantinho para a gente fazer essa conta. Olha só, 50% é 50 sobre 100, vezes 30%, que é o quê? 30 sobre 100. Ó, zerinho de cima com zerinho de baixo, zerinho de cima com zerinho de baixo. E aí, o que eu tenho? 5 vezes 3 dá 15, 10 vezes 10 dá quanto? 100. Então, aqui eu já tenho o quê? 15%. Então, aqui eu já tenho atrasar com chuva, 15%. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? A outra continha, que é atrasar quando não chove. Então, vai dar 25%, 25 sobre 100, vezes quanto? 70 sobre 100. Mesmo esquema, zerinho de cima com zerinho de baixo. Eu gostaria de fazer 10 vezes 10, então para eu tirar esse zero, eu coloco uma vírgula aqui, ficaria 2,5. Então, se você fizer 2,5 vezes 7, dá 17,5. Então, 17,5 sobre quanto? Sobre 100. Então, é 17,5 o quê? Por cento. Se você somar 15% mais 17,5%, isso daqui dá 32,5%, que é a mesma coisa que 0,325. E a alternativa correta para a gente seria o quê? A alternativa C. Beleza, pessoal? Um exercício aqui um pouquinho mais trabalhado, utilizando a ideia de probabilidade condicional, mais uma vez, sem precisar ficar utilizando fórmulas. Ok? Vamos para mais exercícios. Um grande abraço para vocês e a gente se encontra lá. Bom, pessoal, vamos dar continuidade aos nossos exercícios de probabilidade.
Esse agora a gente começa com o Enem de 2016, que diz o seguinte: um adolescente vai a um parque de diversão tendo prioritariamente o desejo de ir ao brinquedo que se encontra na área 4, dentre as áreas 1, 2, 3, 4 e 5. O esquema ilustra o mapa do parque com a localização da entrada, das 5 áreas com os brinquedos disponíveis e dos possíveis caminhos para se chegar a cada área. O adolescente não tem conhecimento do mapa do parque e decide ir caminhando da entrada até chegar à área 4. Suponha que, relativamente a cada ramificação, as opções existentes de percurso pelos caminhos apresentem iguais probabilidades de escolha, que a caminhada foi feita escolhendo ao acaso os caminhos existentes e que, ao tomar o caminho que chegue a uma área distinta da 4, o adolescente necessariamente passa por ela ou ele retorna. Aí ele pergunta: nessas condições, qual a probabilidade de ele chegar na área 4 sem passar por outras áreas e sem retornar? Tá bom? Então vamos lá, pessoal. O que a gente tem? Aqui está a entrada, que eu vou denotar por A, tá bom? Aí eu tenho aqui a área 5. O que a gente tem, pessoal? Ele pode ir para a esquerda ou ele pode ir para a direita. O que ele está te dizendo? Se eu tenho 2 caminhos, a chance é a mesma de ele escolher ou ir para a direita ou para a esquerda. Então, metade, ou seja, 50% para cada. Se eu tenho 3 caminhos, então eu tenho 1/3 de chance de escolher qualquer um deles. E assim a gente vai fazer o percurso. Então a gente vai ou no sentido horário ou no sentido o quê? Anti-horário. Tudo bem, pessoal? É isso que a gente tem. Então vamos lá. Vamos chamar aqui de A, B e C. E aqui A, B, C, aí daqui, ó, D e E, que são os pontos onde ele pode fazer a escolha. Então, o que a gente tem, pessoal? Ó, de A até chegar no B, o que aconteceu? Do A para o B significa que ele teve que fazer uma escolha entre duas. Então, o que a gente tem? Meio, que é 50%. Beleza? Aí ele chegou no ponto B. Ele pode ir reto ou ele pode ir pelo caminho 3. Porém, ele não quer passar por nenhuma área. Então, necessariamente, ele tem que ir reto. Então, a gente tem o quê? De B até C, mais meio, tá bom? Então, o que a gente tem? Meio vezes meio. Por quê? Um caminho e outro. E o E para a gente vai o quê? Multiplicar. Chegou no caminho C, ele poderia ou em direção do 1, ou em direção do 5, ou em direção do 4. Como eu tenho 3 opções, é 1/3 e ele necessariamente tem que ir para quem? Para o 4. Então, a gente vai fazer vezes quanto? 1/3. Então, meio vezes 1/3, isso aqui dá 1/12. Olha só a continha que a gente fez. Então, o caminho é esse, ó. Eu estava no A, fui para o B. Do B, fui para o C. E do C, cheguei aonde? Cheguei no 4, que é o destino onde está o brinquedo. Beleza, pessoal? Isso que a gente tem indo no sentido horário. Se a gente for no sentido anti-horário, o caminho vai ser o seguinte: eu estou no A, tenho que chegar no D. Do D, eu tenho que ir para o E. E do E, eu tenho que chegar no 4. Então, ou seja, para eu sair do A e ir para o D, eu tive que fazer uma escolha entre duas. Então, o quê? Meio. E, então a gente vai multiplicar. Beleza, cheguei no caminho D, aqui nesse ponto, nessa ramificação. Ou eu posso entrar no 2 ou eu posso ir reto. Como ele não pode passar por nenhum, então necessariamente ele tem que ir reto. Como são 2 caminhos, então ele tem 1 em 2. Ok. Aí ele chegou aqui no E, mais uma vez. Ou ele pode passar pelo 3, ou ele pode ir reto. Como ele tem que ir reto, porque ele não pode passar por nenhum lugar, necessariamente ele vai ter que ir reto. Como ele tem 2 opções, meio novamente. Então, meio vezes meio dá o quê? 1/8, que 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então, pessoal, o que a gente fez? Era de A para o D, depois do D até chegar no E, e no fim a gente chega onde? No caminho 4. Bom, agora o que a gente faz? Como ele poderia ter escolhido ou ir pela direita ou ir pela esquerda, ou seja, ou ir no sentido horário ou ir no sentido anti-horário, a gente vai o quê? A gente vai somar. Então, seria 1/12 mais 1/8. Então, o que a gente faz? 12 vezes 8 dá quanto? Dá 96. E aí você faz 12 vezes 1, 12. 8 vezes 1, 8. Então, o que a gente tem? 12 mais 8 vai dar 20/96. Se eu dividir por 2, vai dar 10/48. E se eu dividir por 2 novamente, vai dar 5 sobre quanto?
sobre 24. Então, não tem mais como eu simplificar, essa é a fração na forma irredutível. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Beleza, gente? Esse aqui é um exercício já um pouquinho mais chato, né? Você tem que quebrar em 2 casos e mais, em cada caso aqui você tem a probabilidade condicional, que é a probabilidade de escolhas que a gente utiliza o quê? O E, tá bom? É isso que a gente tem. Isso tudo aqui é o Ezinho. E o E que a gente faz na matemática, a gente transforma ele em multiplicação. Ok? Vamos para mais um exercício. Vem comigo! Bom, pessoal, vamos lá continuar os nossos exercícios. Este daqui é do Enem 2017. Ele fala o seguinte: numa avenida existem 10 semáforos. Por causa de uma pane no sistema, os semáforos ficaram sem controle durante 1 hora e fixaram as suas luzes unicamente em verde ou vermelho. Os semáforos funcionam de forma independente e a probabilidade da cor estar verde é de 2/3 e de a cor acusar estar vermelha é de 1/3. Uma pessoa percorreu a pé toda essa avenida durante o período da pane, observando a cor da luz de cada um desses semáforos. Pergunta: qual é a probabilidade, qual é a chance de que esta pessoa, durante esse tempo observado, ela encontre exatamente um sinal na cor verde, tá bom? Então, qual a probabilidade de que essa pessoa tenha observado exatamente um sinal na cor verde? Primeira coisa, pessoal, a probabilidade de você obter a cor verde é de 2/3. Então, ele está te dizendo ó, que a probabilidade de ser verde é de quanto? 2 em 3. A probabilidade de acusar vermelho, então, a probabilidade de ser vermelho é o quê? É igual a 1/3. Então, o que a gente tem, pessoal? São 10 semáforos. Então, olha lá, vem comigo aqui, ó, 10 semáforos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, ele quer que tenha um verde apenas, um verde. Então, eu vou escolher aqui um lugar para colocar o verde. Está aqui. Sendo esse aqui verde, a gente tem que ter os outros vermelho, tá? Eu vou denotar vermelho em cor vermelha aqui, tá? Só para você conseguir ver a distinção. Então, o que a gente tem? Todos os outros têm que ser vermelho. Porém, o que você tem que tomar cuidado? Não necessariamente vai estar verde esse terceiro semáforo. Pode estar qualquer um deles. Então, ou seja, o verde aqui pode ocupar qualquer uma dessas 10 posições. Então, a gente tem o quê? 10, que seriam as trocas de lugar do verde. Ele pode estar em o quê? Em 10 lugares diferentes. Beleza, pessoal. Fixado esse lugar, agora a gente vai fazer o quê? Só vai contar as probabilidades. O que a gente tem, pessoal? A probabilidade de ser o quê? De ser vermelho é de 1/3. Como eu tenho 9 lugares, seria 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3, 9 vezes para as posições vermelhas. Então, o que a gente tem? Eu teria 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3, quantas vezes? 9 vezes. E aí, eu teria o verde quantas vezes? Uma vez apenas. E a probabilidade de ser verde é quanto? 2 em 3. Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer continha aqui, ó. Aqui em cima, eu vou ter 10 vezes 2. Então, 10 vezes 2. Aqui embaixo, eu tenho 3 elevado a 9 vezes 3. E 3 elevado a 9 vezes 3, o que você pode fazer? Então, 10 vezes 2, dividido por, conserva a base, somos expoente, 3 elevado a 10, 9 mais 1. E aí, finaliza. Qual que seria a resposta correta? A alternativa A. Então, aqui, pessoal, foi um exercício onde envolveu probabilidade, eis aqui, e envolveu análise combinatória. O que a gente tem aqui? Eu tenho as trocas de lugares que a gente poderia ter entre as cores verdes e as cores o quê? E as cores vermelhas, que aqui eu denotei cada um com sua respectiva cor, ok? Ou seja, como eu tenho um verde apenas, ele poderia estar estar em 10 lugares diferentes, por isso deste 10, e os outros não iriam alterar em nada. Beleza, pessoal? É isso, e a gente encerra os nossos exercícios de probabilidade aqui e por enquanto. Um grande abraço para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo.